Então, meninas e meninos, esse podcast hoje é um podcast sério. É um podcast que pode te ajudar muito, esclarecer algumas dúvidas do nosso cotidiano, que às vezes a gente não tem a chance de estar de frente com uma profissional como essa que a gente trouxe aqui, doutora Alessandra Carvalho. E o objetivo nosso é esclarecer o que todo mundo conversa com a gente. Ah, porque eu não sei isso. Ah, porque eu não sei como é que faz aquilo. Ah, pronto. Então, eu tenho a chance de trazer uma advogada, uma profissional de ponta, trabalhista, e que vai poder, com a tranquilidade que lhe é peculiar, trazer a calma para você. Porque é isso que ela faz comigo, sabe? Eu chego assim agitada e ela vem, ó, com a calma, a paz, e você sai tranquilo e pleno. Essa é doutora Alessandra Carvalho. Não é verdade, Paula? Nossa convidada de hoje, obrigada. Vamos tirar várias dúvidas, que eu acho que é super importante. Tem gente que não tem uma oportunidade de estar conversando com alguém, né? Tipo, para realmente esclarecer dúvidas em relação a problemas trabalhistas, que são enormes hoje em dia, né? É verdade. Só cresce, né? Só cresce, é verdade. A gente teve até um decréscimo, né, no número de reclamações por conta da reforma trabalhista de 2017, mas isso já voltou, o número de reclamações já voltou a crescer, então é uma coisa que nós todos temos que ficar realmente muito atentos. Mas inicialmente eu quero agradecer essa oportunidade aqui, é um prazer, né, vencendo aqui um pouco até a minha timidez, mas é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada a Gente, você. trago mentiras, viu? Porque ela tava brigando comigo, porque disse que era tímida, que ela não era pra estar aqui, que ela não sabe fazer isso, ela vai dar um show simplesmente porque ela vai falar da vida dela, de tudo que ela sabe, não é saia justa, não, é trago verdade. Então, Ale, uma das coisas assim que eu acho que as pessoas conversam muito comigo é sobre como os empresários ou donos de casa ou pessoas no geral que precisam contratar mão de obra, precisam, vamos dizer assim, se proteger. Eu posso estar errada no que eu vou dizer, mas eu vou dizer assim mesmo para lhe dar munição aí. Quando nós contratamos um funcionário, nós estamos felizes com aquela contratação, porque nós estamos precisando de uma pessoa e aquela pessoa que aceita provavelmente está precisando da gente também. Então, nesse momento, é um casamento. E a partir desse momento, a gente diz, puxa, que bom que está aqui, eu vou ensinar a essa pessoa o que eu preciso e ela vai me trazer o que eu preciso e eu vou remunerá-la por isso. Bem, isso seria um casamento perfeito se não existisse do outro lado, ou melhor, do lado dela ou dele, pessoas que acham e dizem que nós somos poderosos, que a gente tá aqui para gastar dinheiro mesmo. Abusivos. E que a gente abusa, e que a gente, sem saber se a pessoa tem qualificação total ou não. Bem, o que eu tô querendo dizer com isso? É que às vezes a gente contrata pessoas, essas pessoas são pessoas simples que a gente está dando oportunidade, e nós somos pessoas simples que estamos aproveitando isso e trabalhar e querendo pagar e fazer tudo. Essas pessoas do nada evaporam, saem da sua vida e colocam a gente na justiça, e a justiça diz, ok, horas extras, ela não deu hora extra, vira a palavra dela contra a minha. Fala aí um pouquinho sobre isso, Ale. Foi muito... Não, de jeito nenhum. É isso mesmo. Chega um pouquinho mais pra cá, porque você fala muito baixinho. O diretor já deu 3 olhadas assim um pro outro. E eu tenho certeza que é por isso. Não, Trago agora, verdades. Agora eu não vou falar baixinho, não. Então tá bom. Vamos lá. A questão é a seguinte, Mônica e Paula. Toda relação de trabalho, na realidade, ela deveria ser precedida por uma preparação, né, do empregador, do empresário, o empregador pessoa física, o empregador pessoa jurídica, porque a legislação trabalhista é muito vasta e o empregador tem contra si, entre aspas, né, a CLT, que na realidade ela foi criada para proteger os interesses do trabalhador. Exatamente. Né, que é tido como hipossuficiente, né, e tudo isso.
Então, o ideal seria que todo mundo consultasse um advogado antes de contratar. Então, você se ligue que o Trago Verdade está trazendo isso para você. É isso. Então, você veria, o advogado avaliaria qual é a melhor forma de você fazer essa contratação. É com vínculo empregatício? Não. É sem vínculo empregatício? Como é que a gente... Se for sem vínculo empregatício, que cuidados a pessoa tem que ter? Sim. Se for com o vínculo, quais os cuidados também, né? E a pessoa seria orientada. O empregador, no caso, seria orientado. Porque é como você disse, todo mundo está feliz naquele momento, mas ao mesmo tempo que são forças que se atraem, né? Vocês têm um interesse em comum, Sim. também tem um interesse absolutamente oposto, diverso, né? né? Um quer receber mais, o outro quer pagar menos, né? Um quer que o empregado trabalhe mais, o empregado quer trabalhar menos. Então, a gente tem algumas questões, assim, que, digamos assim, são contraditórias. Sim, e né? o empregador precisa se proteger, né? O empregador precisa se proteger, porque o ônus que recai sobre ele de provar tudo isso, ele é muito grande. Então, por exemplo, às vezes você faz tudo verbalmente, você fez tudo correto. Não basta você fazer correto. Você tem que criar as evidências de que você fez correto. Não basta né? ser na confiança, né? Não pode. Até pode. Só que o que acontece? Dentro de um processo, posteriormente, Sim. como é que você vai provar que aquilo ali aconteceu? Vou dar um exemplo muito clássico. Os empregados em âmbito doméstico. Quem serão as suas testemunhas dentro do âmbito doméstico? São pessoas que, em geral, não podem ser testemunhas. São seus parentes, são seus amigos íntimos, são as pessoas que andam na sua casa. Então, se você não tiver todo aquele aparato para lhe dar o suporte posteriormente, como é que você vai provar isso? Vai ficar um pouco complicado, né? E sempre tem aquela coisa de que, se você tem uma causa trabalhista, você sempre vai perder. Existe uma lenda, né? Mas que é real. Por quê? Porque, o que você falou, todos os juízes né, que vão julgar a causa, antemão, já prevê que o empregado tem razão. Juiz não contrata funcionário, não? Juiz tem uma máquina em casa, eu queria saber. Mas é sempre não, assim, ele faz tudo direitinho, né? entrou com o processo trabalhista e vai perder. Não interessa se você tem razão ou não tem razão. Algum acordo você vai ter que fazer, porque vai perder. Olha, eu vou assim, discordar só um pouquinho. Sim, discorde quanto você quiser. Vou discordar um pouco. Porque assim, até no passado, a gente tinha muito isso. Hoje em dia, você já tem uma visão um pouco diferente, né? Também a legislação mudou, né? E os juízes vêm observando isso de uma maneira diferente. Antigamente realista, se tinha né? muita pena, porque nós temos toda a história, né? Temos a história da Revolução verdade Industrial. Mas, gente, tudo bem, você ter pena é uma coisa. O que é verdade é verdade. A verdade não pode ser ultrapassada porque você tem pena do outro. Não, o que eu digo assim, é porque antigamente, eu acho que é o que ela tá querendo dizer, é que antigamente os patrões realmente abusavam muito das pessoas. Então isso já ia na lata, já ia na conta. Que nada, você não tem nem mais dúvida, porque o patrão já chegava para conversar na audiência já batendo na mesa. Então já chegou ali, você já sabe que aquela pessoa dali vai ter o juiz nem tchunks. É isso, eu acho que, assim, em termos de relacionamentos, né, os cuidados com o ser humano, nós todos, em geral, não só no direito do trabalho, nós evoluímos, né, ao longo desse tempo todo. Então, a mesma coisa vem acontecendo nas relações de trabalho. Nós vamos sentindo, né, a necessidade do outro que trabalha para você, que às vezes também se submete a coisas que não quer fazer, mas ele precisa do emprego. A gente também tem que ter esse olhar. E voltando à questão dos juízes, antigamente eu acho que existia essa, vamos dizer, um protecionismo um pouco maior, mas hoje você vê também que o empresário ele fica muito vulnerável, não é? E eu já vejo isso assim muito tranquilamente. Agora tem aquela questão que você tem o que você é na sua essência? Aquilo, você não consegue se desligar daquilo. Então, muitas vezes eu estou numa relação, num momento assim, familiar, num momento com amigos, mas a advogada não se separa de mim, assim, o que eu penso está lá. Da mesma forma, o juiz que ele tem uma formação mais humanitária, vamos dizer assim, ele está com aquilo dentro dele quando ele vai julgar. Da mesma forma, se ele tem aquela experiência do empresário, né? Tem família, que tem empresa, que contrata, ele já vai também ter aquela visão. Então, a gente não consegue se despir disso. E tem questões que envolvem a subjetividade. Então, é isso aí. Mas se o empregador estiver com seus documentos regularmente... O que é isso? Explique aí para ela ou para ele.
que está começando agora a contratar, ou que acabou de passar por um problema, ou que está querendo contratar uma pessoa Como se agora, precaver, qual é né? a primeira coisa que tem que fazer? É bastante complexo hoje em dia. É, não Então né? Quando procure um você- advogado trabalhista que vai te Sim. ajudar. Porque assim, você tem primeiro os exames admissionais, É. você vai ver se o empregado está apto a ser contratado. Sim. Depois que você verifica se ele está apto a ser contratado, desculpe. Aí você vai elaborar o contrato, aí você vai verificar as nuances do seu contrato de trabalho e você vai ver se tem alguma coisa mais que pode te ajudar. Porque a gente tem normalmente uma jornada regular de segunda a sexta e aos sábados, mas aí a sua necessidade é um pouco diferente. Uhum. Então você vai se utilizar de outros instrumentos que vão lhe socorrer nisso aí. Que se você não tiver, você depois vai ser condenado. É. Uhum. Você faz uma compensação verbal, mas depois você não tem como evidenciar. Aí você vai ver, o empregador também tem, exemplo, obrigações relacionadas a salário família. Aí você não sabe, não indagou. Aí você termina não pagando, depois Aí você depois cria ele- aquele é. passivo. Ou então, você tem a obrigação também com relação ao transporte do trabalhador Uhum. de ida, de volta, né? Da casa para o trabalho para casa. Mas você não cuidou. Ele pega 4 transportes e você não tem nenhuma declaração dizendo que são 2 ou que são 4. Sim. Então, você tem uma série de documentos, na realidade, que você deve Está em dia, buscar fazer que para fazer muitas correto. vezes a gente acha que é exagero. acha, E mas não é. nunca é. Porque a hora que você for ter algum problema, é isso que vai te ajudar. Porque senão, Na verdade, o que começa é assim, ó. Minha babá foi embora. Aí, ai meu Deus, minha babá foi embora, eu vou fazer aqui. Não, eu tenho uma ótima, essa uma ótima, que quando ela disse, já está trabalhando, já chegou na casa dela, já vestiu a farda, já está brincando com o menino no play. Ela não fez nada disso ainda. Imagine fazer exame admissional, não sei o que, com a babá que vai cuidar de meu filho, que é uma pessoa de confiança e que eu tenho que trabalhar. A última coisa que ela vai fazer é isso daí. mas Mas não tem tem que problema não, né? fazer. Pode fazer no primeiro mês. Não pode, não. O exame é pré-admissional, na realidade. É. Mas em âmbito doméstico é um pouco diferente. A gente não Entendi. precisa entrar nessa. Então, assim, eu acho que a gente precisa cuidar para evitar ter esses problemas futuros, ok? Perfeito. Mas a gente não cuidou, né? A gente não fez nenhum contrato admissional, a gente não fez nada, a pessoa vai lá e diz que trabalhou de tal hora até tal hora, de não sei o quê, até sem provar domingo, o dia também. todo, sem provar também. E aí? Bom, aí você tem a legislação trabalhista que também tem muitas obrigações, né? Então, assim, em geral, a regra geral é que o ônus da prova, ele recai sobre a pessoa que faz a alegação. Tipo assim, se eu digo que sou Alessandra, eu tenho que provar que sou Alessandra, vamos dizer. Sim. Entendi. Mas isso eu dei um exemplo bem, bem simples, mas você tem dentro da legislação trabalhista algumas regras. Então, por exemplo, o empregador que possui mais de 20 empregados, ele é obrigado a ter o controle de ponto. Se ele não tem, então presume-se que a jornada que o empregado está anunciando, ela é verdadeira, né? Mas você tem como desconstruir aquilo ali, tem ouvindo testemunhas, ou de alguma outra forma criando evidências, né? Às vezes você tem assim, a pessoa trabalha em um determinado local que tem um registro da entrada dessa pessoa. Um condomínio, Ele é seu alguma empregado, coisa. pronto, por exemplo, aí você tem como evidenciar. Então é isso. Quando você não tem o documento que você deveria ter, você fica mais fragilizado. O que não significa necessariamente que você será condenado. Sim. Você vai se utilizar de outras evidências do que acontecia, inclusive de prova testemunhal. E daí a incerteza, porque na Justiça do Trabalho, digamos assim, a verdade real, ela se sobrepõe à verdade documental. Então, você tem aquele documento, ele está todo regular, mas se você tiver uma prova testemunhal robusta de que aquilo ali não era o que de fato acontecia, então aqueles documentos, eles são, digamos assim, Aí acaba desconsiderados. sendo assim, a minha palavra contra a dele. E aí a gente vai para uma questão que já vem da sociedade. Como é que a sociedade lida com as coisas, positivamente, negativamente, né? Não, foi isso aqui, sabe? Enfim, é isso. Né? Às vezes a gente conta com a boa-fé, né? Exatamente. Que, inclusive, uma das questões que atualmente embasam as relações em geral é exatamente a boa-fé, que está até no código, né? Que é uma questão que que todos nós temos que
observar. Agora, uma coisa que eu venho já ouvindo há bastante tempo, que existe até aquelas pessoas de má fé que ficam mudando de emprego, tipo, ficam pouco tempo em cada emprego para justamente entrar para depois processar. Entrar e processar. Ela vive, ela não ganha o salário dela, ela não interessa, ela ganha o processo que ela põe em cima da empresa ou em cima do empregador físico, o que for. Isso virou uma profissão. Em funcionário de loja, vendedor de loja, por exemplo, isso é uma coisa fortíssima, assim, que dizem que vai trocando de loja e aí vai botando ali na justiça e quando vê tem um negócio. Isso é possível? Isso é uma realidade? Tipo assim, o juiz não avalia não que tem 50 pessoas que ela botou no processo. 50 é muito, né, gente? Claro, mas 4... Sim. Eu sou vendedora de uma loja, já tenho 4 pessoas que eu fiquei 2 ou 3 meses e que eu botei na justiça, ou 4 meses, ou 6 meses, ou 1 ano. É porque é um direito de qualquer cidadão, né? Você tem o direito de ajuizar uma ação, você tem o direito de buscar um direito que você acha que é seu. Então, o juiz realmente acho que não vai levar isso em consideração. A não ser, tipo assim, ele repetiu aquela alegação em todos os processos. Sim. Tipo, eu vou pedir uma indenização por danos morais dizendo isso. Ele repete aquela coisa ali que é improvável. Que tenha acontecido da mesma forma. Quem tá fazendo isso, ele tá tramando, não é burro, né? Então ele não vai fazer isso. Alguém por trás dele tá dizendo, vai lá e faça. Isso, mas veja bem, por exemplo, uma pessoa que trabalha num shopping center, que é lojista, né? Empregado de loja. Ele vai ter mais ou menos a mesma rotina em qualquer loja que ele trabalhe. Em qualquer loja não, mas na maioria das lojas ele vai ter mais ou menos a mesma rotina. Então, se ele sair de uma e depois ele for para uma outra e disser mais ou menos a mesma coisa, falar sobre a mesma jornada, então provavelmente vai ser verdade. Ou então não vai ter nenhum disparate que chame a atenção do julgador, entende? Então é por aí. Bom mesmo é ficar em casa. Não, se prevenir, isso é importante, fazer a prevenção, né? Tipo, se preparar para antes de contratar, para tentar evitar um possível problema, né? Você não acha que isso diminui muito a contratação de pessoas, principalmente em casa, não? Na época daquelas novas regras trabalhistas com as funcionárias domésticas, eu acho que muita doméstica perdeu o emprego, porque muita gente não podia registrar. Você lembra dessa época? Muita gente não podia registrar, acabou tendo que mandar embora os funcionários. Preferia pagar aquilo do que tomar um tombo depois, assim. Não, não tinha como registrar. Então, o que ela fazia? Ela não registrou e acabou não tendo aquela funcionária e pegou que fosse 2 vezes na semana uma outra. Minha sogra, por exemplo, ela tem certeza que ela tá fazendo isso certo. Porque ela aconteceu dela ter tomado um tombo aí nesse... Não sei se foi tombão, não. Um tombinho aí qualquer. Mas, assim, aconteceu isso e ela disse, agora em diante eu não quero mais. Ela aí fica com uma pessoa 2 vezes por semana, ou não é, ou porque troca a pessoa. Porque não tem vínculo trabalhista. Empregatício é real? É porque a lei do empregado doméstico, ela, no conceito, vamos dizer assim, ela estabelece que, dentro do conceito, que eu não me recordo exatamente agora qual é, mas ele diz assim, que trabalha por mais de 2 dias. Sim. Então, quando ele diz mais de 2 dias por semana, é algo assim. Isso significa que quem trabalha até 2 dias já não reconhece vínculo. Então, você tem aquele conforto, né? Com relação, por exemplo... Imagina o conforto. Porque veja... eu entendo. Mas isso vamos não impede dizer dela assim, também entrar na justiça contra você. Porque assim, vamos dizer, para a justiça do trabalho, toda a relação de trabalho, a princípio, é de emprego. Sim. Então, quando você precisa... contratar alguém numa relação que não é de emprego, você deve ter alguma evidência de que não é, porque senão, digamos, parte do pressuposto que aquela relação é de emprego, entendeu? Sim. É você que tem que provar que não é de emprego. Então, mesmo as diaristas, vamos dizer assim, nós temos que criar alguma evidência de que ela só vai 2 vezes por semana, né? Agora, também o fato precisa ter. Aí a forma que você faz o pagamento, as comunicações que você faz. Hoje, os recursos tecnológicos te ajudam um pouco, porque você. Né? Sim. Mas tudo isso são evidências que você tem que criar para evitar problemas futuros, com certeza. Uma situação que agora eu acho que é bem importante a gente falar e ouvir isso assim com muita clareza, porque no episódio anterior aí, nós conversamos sobre comunidade Bengalas. A comunidade Bengalas é uma comunidade que foi criada por uma amiga, uma conhecida nossa, Marta Castro, que ela fez para que as pessoas que cuidam de idosos
Quem são essas pessoas? Os parentes. É um Não cuidado são os parental. cuidadores. Não são cuidadores. São, desculpa, é um cuidado parental. Tem apoio. Fisioterapia, tô triste, não aguento mais esse trabalho. Enfim, uma rede de apoio mesmo para essas pessoas. Mas eu, que já não tenho mais cuidador em casa, mas tive, né, com meu pai e minha mãe, cheguei num ponto onde a gente tinha lá atrás com minha mãe, 2 cuidadoras, plantão de 24 por 24. Uma ia, outra vinha, outra vinha. Quando a primeira foi embora, veio outra. Não, Mônica, eu não trabalho assim, não. A senhora precisa ter 3 para ser assim. Eu digo, 3? 3, meu Deus do céu, vou fazer o quê? 3 pessoas. Aí minha mãe, eu não quero todo dia uma pessoa diferente aqui. Pra mim isso não tá bom. Essa menina não faz direito. Ela não sabe. Tem 2 dias que ela esteve aqui. Como é que ela vai saber o que é que aconteceu comigo? Resultado, era uma briga com minha mãe por conta disso e com elas. Até que uma pessoa disse pra mim, você tá errada. Porque são 4. Porque o plantão, quando disse 4, eu digo, eu tô errada mesmo, pulo do elevador Lacerda, minha mãe não vai aguentar, eu não vou fazer. E eu não trabalhei com 4, trabalhei com 3, corri riscos, mas meus pais não aguentavam mais. Então eu penso assim, que a lei às vezes é feita, não tô condenando lei aqui não, viu? Eu tô apenas dizendo o nosso sentimento, sem pensar no idoso exatamente. Então, às vezes a gente contrata pessoas que não são cuidadoras de verdade, porque elas vêm pra cá pra fazer cuidado, mas você acha que ela cuidou do pai, da mãe, você já acha que ela é boazinha, ela fica ali com sua mãe, e ela é boazinha mesmo, porque é uma boa filha, aquele negócio ali, mas ela não tem nada de cuidador. E a gente tá ali pagando um salário como cuidadora, como uma pessoa, tentando paga as horas extras, paga o horário dela, e aí a gente se lenha, porque a gente tá botando 3 ao invés de 4. E aí, doutora Alessandra? Complexo isso, viu? É, bastante. Tá pensando que é fácil? Você escolheu, podia ser dentista. Olha, a questão eu digo complexo realmente assim, todo o contexto, né? Você tem toda a razão, eu vivo todas as situações, já vivi todas essas situações, né? E, claro, tem que olhar o lado do idoso, mas veja, o empregado, pronto, vou ser bem prática, a legislação não prevê essa jornada de 24 horas. Ela prevê a jornada até de 12 horas. 12 horas é uma exceção, inclusive, porque a Constituição Federal fala em 8 horas, mas nós temos essa exceção, que é a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. E a gente vem, por exemplo, nós vemos muito, né? De 7 às 19, aí pula o outro dia. 7 às 19, né? No terceiro dia. E, então, digamos assim, nesse cenário, você teria que ter 4, né? De 7 às 19, aí a de 19 às 7, depois no outro dia mais 2, né? Do ponto de vista trabalhista, né, você estaria regular. Agora é difícil você manter 4 pessoas se revezando para prestar esse atendimento. Do ponto de vista da empregada também, ela vai ficar 24 horas ali, não é? E, vamos dizer, ela vai folgar quando? Vai folgar um dia, vai folgar 2. Então, é complexo também. É complexo do ponto de vista do idoso e do ponto de vista do trabalhador. Mas é a partir do momento que eu firmo um acordo com ela. Eu digo, ó, eu preciso que seja assim, porque minha mãe não aguenta 3, não aguenta 4 pessoas aqui. 3 já tá o suficiente. Você topa fazer assim? Topo. Ela topa fazer, ela vem, ela faz as coisas, assina livro de ponto, porque é melhor que assine o livro de ponto do que não assine. Uhum. Mas e aí? Ela chega ali e diz, eu trabalhava assim, estava errado mesmo que ela tenha feito um acordo. Quando ela trabalha mais de 1 ano, então, eu tava o quê? Com a máquina de choque aqui, mandando ela vir em casa? Não, ela estava vindo trabalhar. Ela estava vindo. Falei muito, não foi, diretor, máquina de choque, mas é isso mesmo. Ela veio aqui trabalhar, ela não estava fazendo nada forçado, porque nós amamos essas pessoas, Sim, entendeu? Perfeito. Porque elas são pessoas que estão... Eu dizia a todas aqui, vocês estão cuidando do meu bem maior, que são meus pais. Quando meu pai faleceu, eu chamei, as 3 foram me acompanhando pra lá e tal. Lá na frente, na hora que eu tava falando, agradecendo as pessoas, eu chamei as 3, botei as 3 de mão dada comigo, assim, dizendo, eu não sei o que seria de mim sem essas pessoas aqui. Entendeu? E eu tenho um grupo com elas até hoje, a gente se fala, eu consegui emprego pra todo mundo, botei no Instagram, quem tá precisando, eu tenho aqui e tal. Porque nós não somos tão ruins assim.
entendeu? E foi uma coisa acordada e elas estão bem, tá todo mundo trabalhando com amigos nossos e respeitadas Mas e é tal. aquela coisa, quem está julgando, se uma delas tivesse ido para a justiça, quem está julgando não participou disso, não sabe se é real isso, não Mas, sabe. Paula, E aí se ela vai ele, um ano fazendo a mesma coisa, ela tá Ele não quer amarrada de saber. corda? Existem alguns direitos também que são indisponíveis e você não pode ir de encontro a isso. Então, enquanto você tem uma relação, digamos, dentro da sua casa ou dentro da sua empresa, que a pessoa tolera, que você não sofre uma fiscalização, alguma coisa assim, sim, ok. Mas se isso chegar, na realidade, ao judiciário, aos órgãos de fiscalização, você vai, na realidade, responder por isso, mesmo que a pessoa queira fazer. Eu lembro nessa época que- das domésticas, tinha pessoas que eu conheço, que a doméstica de anos falou assim, não, mas não quero, não precisa me registrar, vamos deixar do jeito que tá tudo bem, sabe aquelas pessoas antigas? Não, mas eu não posso, porque se, né, acontecer alguma coisa, não tem Aí porque, já assim, fica assim, quando uma pessoa dessa, aí eu até vivi um caso há pouco tempo, estava conversando com uma amiga e ela me disse, foi um dos momentos que eu tive mais vontade de lhe chamar, porque ela disse assim, ela trabalhou a vida inteira na casa de minha mãe, foi minha babá, né? E aí veio, quer dizer, era companheira porque a idade não é tão distante, foi aqui. Quando ela veio para minha casa, porque ela tá comigo até hoje, eu dei um apartamento a ela para ela morar. Sim. Ela mora num apartamento assim, perto da filha dela lá e tal. Não tô dizendo que é um apartamento, não. Tô dizendo que dei uma casa para ela e tal, não sei o que, não sei o que. Aí agora ela quer acertar porque disse que aquele apartamento quem deu foi minha mãe. E era do tempo que ela trabalhava com minha mãe. Agora, do tempo que ela trabalhava comigo, não. E ela ficou assim, ela disse, o que é que eu vou fazer? Eu vou acertar isso com ela. Então já gerou entre as duas uma desconfiança de uma para outra. Ela não vai mais trabalhar, ela vai acertar a vida dela e vai mandar ela embora, porque ela se sentiu traída por essa moça que trabalhou durante tanto tempo, entendeu? Então, assim, tudo na vida tem dois lados, e é isso que eu fico preocupada, entendeu? mas a gente tem que Eu quero ir para um pensar, asilo, viu, meus filhos? mas nós temos que pensar que nós temos que cumprir a lei. Eu Pronto. concordo É com um você. ponto. A lei está ali, nós temos que cumprir. Porque se você não Sim. cumpre naquilo que lhe é conveniente ou naquilo que lhe é, vamos Mesmo dizer que assim, prejudique essas pessoas. ainda porque, na assim, verdade, ainda você o que tem que acontece? arranjar. É como nos Estados Unidos. Gente, aquela pessoa, ela não tem uma relação familiar com você, íntima com você, que nem a gente tem aqui, que a gente, tipo, pô, a Sim. pessoa da família. Porque é da família, se torna da família. Às vezes um funcionário, por exemplo, uma babá, tá muito mais presente do que a própria mãe da pessoa. Então, assim, Nossa. vira família. Se eu Só tô que- rindo, se eu tô chorando, mas se eu tô feliz, se eu tô é triste, ela vai saber mais ó, do que qualquer Mas uma é de vocês. esse o erro. Porque nos Estados Unidos, ali é uma relação de trabalho. A gente tem o erro de se envolver. Se for uma relação de trabalho, não teria nenhum Imagina. problema desse. Sim. Não é? Só que a gente aí já parte para uma outra coisa que a gente não é frio. Sim. A gente realmente abraça, vira realmente Não família. abrace, veja só que Não, loucura. não, mas Não abrace, não chegue, não crie intimidade, não crie vínculos, não faça isso, mesmo que seja pior pra ela, faça assim, pra você se proteger dela própria. é isso. Caramba. Mas é basicamente isso. Basicamente não, é exatamente isso. Você pode complementar com alguma coisa, mas digamos assim, aquele básico, o que está na lei, Sim. vamos dizer, a gente sempre tem que cumprir. Entendi. Não só a lei trabalhista, né? Sim. Mas as leis É, em geral, elas claro, estão aí, elas em elas têm que geral, ser cumpridas claro. e pronto. Aí, se depois você quiser premiar com alguma Sim. coisa, você pode, não tem Sim. problema. Mas aquele básico ali tem que ser cumprido. Entendi. Então, o ideal é... Existe sindicato, não é? Sim, Esse sindicato que protege, por exemplo, as cuidadoras ou o empregado doméstico e tal, você acha que eles estimulam um pouco que elas entrem nesse tipo de relação com o patrão porque eles já tomaram muita cacetada? Porque eles sempre estimulam um pouquinho, sabe? Assim, tipo, bota logo na justiça. Fez? Não fez? É porque eu mesmo já fui. Fez? Não fez? Não? Bote logo na justiça. Ui, peraí, não quero botar na justiça, não. Ela também não quer, não, ó. A gente veio aqui pra organizar, porque ela... Enfim. Mas você acha que eles fazem isso porque eles já tomaram muito na cabeça e estão fazendo isso exatamente como uma proteção? Ou é por um exagero?
Acho que pelas duas coisas, viu, Mônica? Porque, assim, o pessoal que atua no sindicato, ele está ali para defender o interesse do trabalhador. E você Sim. conversa, às vezes, com pessoas que elas têm uma convicção É. que você percebe que não é uma questão, assim, meramente política, não é uma questão de interesse apenas, é uma questão de convicção. Uhum. Então, assim, eles estimulam realmente. Aí você tem todo um jogo de interesses também, né? Em todos os segmentos você tem um pouco disso. Se você estimula, você ganha um pouco com aquilo, aí ali é conveniente. Mas você tem... Eu ainda prefiro acreditar que as pessoas são sérias, assim, sabe? Que tem eu um também. propósito. Eu Prefiro. Eu prefiro também. Acreditar dessa maneira. E eu tenho visto, assim, nas relações de trabalho, que você tem muitos advogados atuando de forma preventiva, coisa que a gente não via, digamos assim... Coisa de 5 anos para cá, eu vejo. Olha, um colega faz um contato, diz que saiu, ele já diz assim, a gente está aqui discutindo uma relação que eu entendo que é de emprego, embora a pessoa não tenha sido registrada, vamos ver se a gente consegue fazer uma composição, que é um modelo meio americano também, sim, né? Que sim. prestigia mais a conciliação. Em detrimento da judicialização. Eu tenho visto isso, eu tenho experimentado isso, né? E é uma coisa boa também. Agora, do outro lado, o funcionário, ele também é bom para ele se prevenir? É o mesmo tipo de, quando ele vai entrar, ele tem alguma coisa que ele possa fazer para se proteger? Ou é a mesma exigência do empregador? O que o empregador fizer, protege ele. É bom para ele ter o banco de anotar direitinho, toda aquela... Isso é importante para ele também, para o... É interessante para ele, é importante, porque ele puder ter, né, de evidências de como as coisas aconteciam, para ele é melhor, da mesma forma, embora ele tenha toda a legislação que o protege, né? Então ele fica... O que a gente fizer é bom para ele, acabou. Não precisa fazer nada, não precisa pagar advogado. Não, eu lembro de um caso que não era nem funcionário doméstico, era segurança. E ele trabalhava para o pai desse meu amigo. E aí disse que queria... eu quero 300 mil reais. Foi mandado embora porque bebia. Eu quero aí 300 mil reais. Da onde? Não, porque eu viajava com ele, porque não sei o quê, porque eu fazia isso, fazia assim. Tá, cadê seu passaporte? Não tenho não. Eu falei... Aí o juiz falou, o senhor acabou de falar que viajava, até viagens internacionais, não sei o quê, e o senhor não tem passaporte? Aí ele falou assim, virou pro advogado dele, o senhor não mandou falar isso? Gente, como pode? Jesus. E o cara tava ali pedindo 300 mil reais porque achava que tinha A pessoa podia. Você imagina, virou pro advogado e falou, você não mandou falar isso? Agora tá vendo aí, nem passaporte eu tenho. Você imagine, gente. Mas aí você tem que... Aí você perde o tempo, você perde uma opção pra ir lá, pra escutar. O juiz falou, vai embora. Ele ainda teve que pagar alguma coisa. Não, mas tipo, pagar 10, até 20... o que seja justo. Mônica, o cara me vai pedir 300 mil reais, mente descaradamente na cara do juiz, e você ainda tem que pagar... descaradamente não, a pessoa, ela não falou. Mente descaradamente. Não, porque eu fazia viagens internacionais, tá, cadê o passaporte? Eu não tenho passaporte, não. Isso tá fazendo o quê? Mas aí... E aí você ainda tem que pagar 10, 20 pau pro cara? Pelo que ele já fez. Ele não fez nada. Ele não trabalhou? Trabalhou, mas recebeu tudo direitinho. Pois é. Não dá, não. Quem coloca mais na justiça é homem ou mulher? Você sabe, você tem essa estatística? Eu tenho uma impressão de que mais homens, até por conta do mercado de trabalho, pelo menos aqui, né? Por conta do mercado de trabalho mesmo, os serviços que nós temos, né? Uhum. Aliás, eu não sei, Mônica, eu vejo assim, bem misturado, porque eu trabalho muito com determinado segmento e me passou essa impressão. Construtora, por exemplo, deve ser mais... Salão de beleza, restaurante, doméstico. Chega a dar um arrepio. Construção, é tudo gente boa. Não, mas eu vou empreender muito ainda. Hashtag só que trago mentiras. Mas certo, assim... você vai me dizer também, não vai mesmo que eu não vou deixar. Protegendo. Pois mas é bem enriquecedor. E eu já vi vocês fazendo alguns comentários aqui. A gente também vê empregador, né? Sim. Agindo de uma maneira que não deve. Exatamente. Não é à toa que não toma os cuidados. Aí o empregado, às vezes, não tem também
vamos dizer assim, a experiência ou não sabe como proceder, e aí acontecem acidentes, essas coisas todas, tudo isso tem que ser... E aí o empregador também chega lá, às vezes conta uma outra história. Então, vamos dizer assim... Na verdade, é tentar também, né, Ale, ter uma relação, porque problemas acontecem, Sim. a gente sabe, mas, no geral, se você acaba tendo uma relação melhor com as pessoas sem dúvida. que trabalham tem com muita você... gente do bem, tem muita muita gente do bem. Sem dúvida, que sem não dúvida. quer fazer mal a ninguém, né? Então, Agora, quando é funcionário de empresa, por exemplo, eu acho que existe um motim, né? Então, assim, eu vou botar na justiça, o empregador deu um problema ali e mandou embora uma parte, né? A gente vê isso tanto. E aí, quando você manda embora a parte, o outro diz, eu vou botar na justiça. Que ela fala, eu também deve vou, ter eu também vou, eu acontecido também muita vou, também vou. Quando você vê, tem pessoas botando na justiça, você não sabe nem por que é. Ele nem queria tanto fazer aquilo. Vai no bolo. E vai no bolo e tal. E isso é uma coisa que... Pandemia deve ter acontecido muito isso, né? Aí muita empresa quebrando e ainda os funcionários ainda botando as empresas no até porque no pau, nesse né? momento aí foi o único momento que eu achei que eles estavam fazendo isso para se salvaguardar, porque quem trabalhava ali, quem trabalhou, quem não trabalhou na pandemia foi difícil voltar porque estava tudo fechado, então estava todo mundo guardando seu dinheiro. Mas também não leva mesmo tempo para receber não, né, Ale? A gente fala mais do que você, viu? Não. Não. Atualmente não leva tanto tempo quanto antes, não é? Por conta dos processos eletrônicos. Sim. Aí você tem a inteligência artificial, que ajuda um pouco, né? Agilizou, antigamente, uma coisa muito simples, tipo assim, citou a parte contrária, né? E aí chega o resultado dos correios, aí você vai pegar o processo, aí você vai pegar aquele papel, você vai colar, você vai numerar a página. Então, tudo isso, né? Demandava um tempo enorme. Hoje em dia é tudo eletrônico, então você vai jogando as informações, às vezes você faz uma petição, 5 dias depois já tem que responder de novo. O robô disse assim, a parte contrária, você já sai a publicação, é tudo... Que bom. Hoje em dia é tudo muito, muito rápido, muito mais rápido, vamos dizer, do que antigamente, né? Então a gente vai convivendo com isso. Um funcionário, uma doméstica, por exemplo, que ela coloca o patrão na justiça e ela tem um advogado, o patrão outro advogado, e eles vão lá fazendo as coisas. Quando ela ganha, o advogado recebe quanto em coisa de trabalho, né? Quanto em dinheiro, quanto em percentual? 20%, 10% é um acordo? É uma regrinha quanto ou custa depende? para o funcionário colocar a gente na justiça? Quer dizer, Em a gente geral, não, de viu? 20% a 30%. Né? 20% se for... A depender do estágio do processo. Mas isso Sim. é muito particular de cada advogado. Ele faz o contrato de honorários Do dele jeito que ele com o quer. cliente dele. Entendi. Exatamente. Não é uma Assim regrinha. como, assim como quem contrata advogado lá de cá também, né? Isso. Faz Isso. o acordo e paga nisso. Exatamente. Bem, minha doutora, me conte aí uma coisa que você acha que a gente não perguntou e que você acha importante dizer para os nossos seguidores, assim, porque essa é uma oportunidade que é difícil para nós todos, assim. Eu acho muito caro a gente botar um funcionário, uma funcionária doméstica, principalmente, para muitas pessoas, e ter que procurar um advogado para fazer isso. É mesmo? Olha, eu acho que todo mundo precisa ter alguma noção, porque até porque o empregador doméstico, ele é muito comum aqui no nosso país, mas em outros lugares não é. E depois da lei de 2015, que alterou substancialmente, né, a relação de trabalho doméstico, o empregador doméstico, pessoa física, praticamente se tornou uma empresa. Né? Então, ele tem uma série de obrigações. Então, você disse assim, é melhor ter o cartão de ponto. Não, você tem que ter o cartão de ponto. Entendeu? E então, assim, é bom você... Às vezes a gente paga uma consulta, eu vou fazer uma consulta de sei lá, vou ver como é que anda, né? Faz um exame de sangue, ou então vou fazer uma consulta estética, mas você não quer fazer uma consulta a um advogado. É importante você fazer, olha, eu vou contratar isso aqui, eu estou fazendo certo, já que se você já tiver começado. Se você não tiver começado, qual é o mínimo aqui que eu tenho que fazer? Quais são as orientações mínimas? Isso é muito importante, porque
se você demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, você pode estar criando um passivo trabalhista que fique difícil de você resolver no futuro. É aquela coisa, é um dinheiro que você não vai se É arrepender de ter conhecido gasto. como dinheiro bem pago. É, exatamente. É Conhecido como dinheiro E bem você pago. acha que essa tendência que você estava falando, que a gente vê lá fora, a gente não tem essa coisa de funcionário em casa, né? Não tem esse vínculo, não tem um funcionário. Lá. Aqui eu acho que a tendência também é ir acabando, né? Sim, porque as pessoas mais velhas tinham aquela coisa de vários funcionários, não sei o quê, e os mais novos nem querem mais. Isso. Né? Não querem mais ninguém dentro de casa. Então, Família acho de que Arthur, a casa da avó de Arthur eram 11. Jesus! Porque existia isso. Agora, hoje em Meu dia é diferente. Deus. Então, isso vai acabar terminando, né? Pelo menos o trabalho doméstico vai acabar terminando. Vai ser uma coisa mais pontual. Vão uma precisar faxina, se qualificar isso, muito. Né? Uma coisa assim, tipo uma faxina, uma babá, essas coisas, eu acho que ok, até vai continuar. Mas eu acho até que o período da pandemia nos ajudou, né? É, Nós aprendemos a fazer muitas coisas, ficamos mais independentes. Exatamente. Né? E isso vai transformando realmente as relações, né? Por exemplo, hoje em dia a gente ainda fica muito dependente, vamos dizer, das funcionárias que ajudam com os filhos. Se você trabalha fora, a gente fica bem dependente. Mas depois que os filhos crescem, aí todo mundo pode fazer uma coisinha e aí você as já escolas integrais também ajudaram bastante. Também. Então as relações vão se modificando. Nós viemos modificando, né, algumas coisas e que vai acabar diminuindo essa utilização. A necessidade, ou seja, algumas pessoas vão ter que, para sobreviver, fazer outro tipo de trabalho, se qualificar. Sim. Né, entrar numa empresa, fazer essas coisas, porque então, não o segredo é a prevenção. Então, assim, trago verdades. Nós trouxemos a doutora Alessandra para cá para ela dizer a você, basicamente, que procure se organizar. Sim. Antes de contratar. E se você já contratou, se organize também. Chame e diga, veja o que é que você pode fazer a partir daí. E faça o que for orientado. Ah, mas eu não tenho problema nenhum com ela. Não tem problema que você não tenha com ela, ou com ele, o jardineiro, o motorista, quem seja. Você não tem problema, mas pode vir a ter. Né? Então, o que é combinado não está errado. Não é isso, doutora? É isso. E aí, Paula Motti? Agora a caixinha. Agora a gente vai naquela caixinha. Você já ouviu falar nessa caixinha? Já, né? E tá com medinho da caixinha? Olha o que eu trouxe. Pra ler! Muito bem. Ela tá espertíssima. Doutora Alessandra, dentro dessa caixinha nós temos algumas verdades. E como a verdade é subjetiva, por exemplo, a gente disse umas coisas, você disse outras. Então, a gente quer que você tire daqui, leia em voz alta e diga se isso concorda que seja uma verdade ou não, o que você pensa, enfim. Deixa eu olhar. Pode pôr o óculos. Não adianta você pescar, que você não vai conseguir ler. Eu queria ver como Entendeu? era a caixinha. Eu pensei que você queria ler primeiro, advogada. Não faz nada sem ler Não, primeiro. eu queria ver primeiro como era a caixinha, onde é que eu ia. Isso aqui. Muitos de nós não vivemos nossos sonhos, porque estamos vivendo nossos medos. E aí? Você vive seus sonhos? Eu vivo. Você pensa muito nos seus medos? Olha, eu já. Já tá querendo fazer terapia, ela adora fazer aquilo terapia. Que ela perguntou se ia ter um bate-bola. Você vive... Qual a sua cor preferida? Eu prometi que eu não ia fazer bate-bola com ela. Não, eu vivo meus sonhos. Assim, é porque eu me considero uma pessoa muito feliz com o que eu faço, com a minha vida. Eu faço o que gosto, isso é uma coisa muito importante. Eu me sinto importante fazendo o que eu faço. Sim. Isso me traz um orgulho. Eu gosto de ajudar as pessoas. Quando eu sinto que eu faço um trabalho bom, isso me dá um retorno muito grande, né? Me preenche muito. Eu sou feliz em todas as pequenas coisas que eu faço. Claro que a gente tem uns perrenguezinhos aqui e ali. Normal, né? Porque senão também não chamava a vida, Eu tenho medo, mas meus medos, eu engano um pouco a minha mente.
sabe? Tá certo. Todo mundo tem as suas seus Gente, ela é artifícios. fantástica. Vocês vão conhecer um pouquinho mais de perto. Eu tenho os meus artifícios para enganar os meus Uma medos. família eu vou. linda, querida. Deixa eu mandar beijo Queridíssima. para um marido ciumento danado que ela tem. Lu, amo você. Porque senão ele morre, você não sabe de nada. Diz que eu só gosto de Alessandra. O que é uma... É. O que é uma quase verdade. Trago verdade. Não é que eu só goste dela, entendeu, Lu? Olha, Foi- eu li uma vez uma frase que eu adorei. É. E que era assim: vá. E se tiver medo, vá com medo. É. Basicamente isso aí. isso. né? É isso aí. Você vai, enfrenta Foi- e ponto final. Como Foi aqui, muito por exemplo. gostoso, gente, a conversa. Como aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo. Veio com medo, mas Fiquei veio. nervosa, não, achei que não tinha muito. E agora, relaxou? Ah, foi ótimo. Então. Gente, ela não vou. Olha, eu prometi que eu não ia fazer isso mais. Ô, Ale, deixa eu te dizer uma coisa, porque é assim, assado. Mas foi Aí ótimo. quando eu vi, ela foi cedendo assim um pouquinho. Eu digo, não posso desligar esse telefone de jeito nenhum. Aí eu aqui, ó, parará, até que consegui. Maravilha, tá vendo? Mas, Foi ótimo, mas esclarecedor. esse presente a gente tem que dar às pessoas, porque É. as pessoas às vezes temem de fazer coisas e às vezes é prático, é simples, né? Sim. Como você fez uma comparação aí que eu achei fantástica, é como você fazer uma consulta médica. Então você vai fazer uma consulta, você vai fazer um check-up, mas você não vai consultar um advogado, né? Então assim, às vezes é importante que a gente se previna para ficar bem. E continuar a vidinha bem. E sem através dúvida. do canal que a gente, né, do acesso que a gente ajuda. A pessoa às vezes tá ali, não tá nem parou pra pensar nesse tipo de questão e fala, isso. gente, realmente eu não tenho nada, eu preciso fazer. Ou então, pô, tô pra contratar alguém, vou fazer isso. Então é uma Agora eu vou parte fazer uma pergunta que ela vai esclarecedora. desmaiar, mas eu vou fazer assim mesmo. Eu queria dizer a vocês o seguinte, que vocês deviam procurar a doutora Alessandra, porque como vocês viram, ela sabe tudo. Eu tô fazendo a propaganda dela, é problema meu, não é dela. Mas o pior disso é o seguinte, que não dá pra vocês procurarem no Instagram. Porque ela não tá nem aí. Se eu pego, qual é o seu Instagram? Se ela souber agora, Mas é porque ela ela tem decorou. Instagram e Você não tem lembra. Instagram? Ou você nem tem. Então, Nem ela sabe. Ficou porque já- vermelha, eu queria avisar vocês. Nem ela é sabe. porque meus filhos criaram o meu Instagram. Sim. E eu fiquei sem, sei lá, muito tempo sem usar. E tem uns 2 meses que eu voltei a olhar, Olha. que eu não posto nada. Sim. Eu não gosto muito de De redes redes sociais. sociais, assim. Aí Certo. Mas e agora? Eu tô fazendo esse negócio falando propaganda, mas eu não tô fazendo propaganda, não. Eu tô dizendo, deixando que você fale sobre um assunto importante. Aí o povo que tá lá assistindo vai querer, eu queria falar com ela. E aí? O e-mail. Aí a gente vai dar seu e-mail, é isso? Pronto, isso, exatamente. Tá. Aí, Então, pronto. Então, Júlia Gala está ligada, né? Vou botar o isso e-mail aí, dela. É o e-mail dela. Diretor, é assim, ó, Alessandra Carvalho e o e-mail. Ó, agradecer demais que você veio. Obrigada. Foi imagina. ótimo, super esclarecedor. Desculpa aí a empolgação da pessoa que fala às vezes demais. Eu queria dizer a você também, muitíssimo obrigada. Você tem uma profissão que eu aprendi desde que nasci a honrar muito. Porque meu pai era advogado e um homem de primeiríssima linha, a quem eu devo tudo na minha vida. E eu sempre admirei advogado por conta dele. Assim como dentista e médico, existem algumas pessoas que não seguem essa regra, mas a gente não está aqui preocupada com isso. A gente está preocupado em valorizar uma profissão tão digna, tão importante, que cuida tanto da gente e que tem pessoas, normalmente, pessoas muito sérias. E eu sou grata a você por você estar cuidando da gente sempre. Sempre. Eu é que agradeço por essa oportunidade, por esse bate-papo, essa conversa. Vocês são pessoas maravilhosas, agradáveis. Eu fiquei aqui obrigada. super à vontade. Ela disse que ia beber Que uísque, bom. mas eu não dei não. Viu? Ainda. Mas eu menti, porque eu não bebo uísque. Né? É isso. Trago mentiras. Gente, então é isso. Um grande beijo. Obrigada. Obrigada. Espero que a gente tenha ajudado vocês a tocar uma vida com mais tranquilidade, tá? Peraí. Peraí, agora até Doda Guedes me dá ordem para eu dar os presentes, gente. Será possível? O Alessandra, Doda, não sei por que ele lembrou de eu dar isso. Porque
porque ele gosta quando eu esqueço, porque ele leva pra Ele ele. leva, entendeu? danadinho. Ele rouba, na verdade, né? Traga Não, verdades. ele só pega o esquecido. É isso. Estávamos Então, conversando sobre isso. tu estava, não foi? A Lê, isso aqui é a Croque Push, mandou pra você uma biscoiteria que tem aqui em Salvador, que é deliciosa. Obrigada. E aqui, aromatizar um difusor pra você. Esse eu sei o que é. E eu tenho certeza que você vai adorar. Viu um cheirinho maravilhoso pra sua casa, mas esse é especial e foi especial pra você. Maravilhoso. Tá? Obrigada, gente. Um Obrigada beijo, mesmo. obrigada. Até a próxima. Até a próxima.